Com o fim da série Vikings, a popularidade deles aumentou demais e os mistérios só crescem. Bárbaros cruéis? Piratas demoníacos? Grandes conquistadores? Selvagens? Grandes navios? Tudo isso e muito mais explicado nesse vídeo. E aí galera de boa, eu sou Gabriel Jean. E eu sou Charlie Wilson, editor do canal. Que foi uma luta, uma peleja, como fala lá no norte, para trazer ele aqui para aparecer nos vídeos. Hoje nós vamos contar um pouco da grande história de uma das maiores eras da Europa medieval, a Era Viking. Então bora lá. Vikings é o termo habitualmente usado para se referir aos piratas nórdicos escandinavos. Os escandinavos, na verdade, é uma etnia formada pelos países Suécia, Dinamarca, Noruega e Islândia, que colonizaram grande parte da Europa e das ilhas do Atlântico do Norte durante os séculos 8 até o século 11. Os vikings usavam os dracares para viajar do Próximo Oriente, como por exemplo Constantinopla e o rio Volga na Rússia, até o extremo ocidente, como Groenlândia, Islândia, Terra Nova e até o sul de Al-Andalus. Esse período de expansão viking ficou conhecido como a Era Viking e é uma parte importante da história escandinávia e de toda a Europa. Os vikings não usavam a palavra vikings para se referir a eles mesmos. Raramente é encontrado esse termo nas pedras rúnicas. Raramente encontra a expressão Fara e Viking, que trata como viagem de comércio, pirataria ou invasão. Nas terras atacadas por eles, as terras que eles invadiam, raramente também eles eram chamados de vikings. Os ingleses os chamavam de dinamarqueses, pagãos e mais raramente os chamavam de vikings. Os francos os chamavam de dinamarqueses ou de nórdicos. Já no caso dos islandeses, eles chamavam de pagãos ou de estrangeiros. Há muitas coisas não explicadas sobre os vikings, principalmente na série Vikings. Você sabia que o nome Lothbrok na verdade é um apelido? Lothbrok quer dizer calças peludas, porque o verdadeiro Ragnar gostava de usar calças folgadas e peludas. Vocês com certeza já sabem que os vikings não usavam aqueles capacetes que tem chifre. Isso foi uma imagem criada pelos cristãos de antigamente para assimilar eles a demônios, os caras mal e tal. Mas os capacetes tinham uma proteção nos olhos, parecendo uma viseira. Eu acho que você não sabia dessa. Um dos pontos mais criticados por historiadores à série é a ausência dessa viseira protetora. E, na maioria dos casos, eles sequer usam os capacetes. Falando mais sobre a série, os irmãos Ragnar e Rolo realmente existiram na vida real, mas estavam muito longe de ser irmãos, primos ou parentes. Eles sequer se conheceram pessoalmente. Rolo nasceu em 845 e faleceu em 930. Um fato curioso aqui é que ele foi governante da Normandia. Já Ragnar nasceu em 820 e morreu em 865. Então, quando Ragnar estava no final de sua carreira, Rolo já estava dando seus primeiros passos. Mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre os vikings da vida real
a história real. Você aí, sabia que os vikings falavam a língua nórdica antiga? E escreviam em pedras e madeiras, e a escrita deles era chamada de runas. Ou melhor, em tribos, e tinha um sistema bem definido com as tribos e os líderes tribais. Então, vem comigo! Como eu disse, eles tinham um sistema bem definido com as tribos. Havia as tribos e acima delas havia os líderes tribais, os Ial. Depois, acima deles, vinham os condes, ou lords. Acima dos condes estava o rei. Cada tribo tinha o seu líder tribal, os seus condes e lords e o seu rei. Bom, a religião dos caras eu acho que todo mundo conhece bem. Todo mundo acompanhou a Marvel, os Vingadores e o universo cinematográfico da Marvel. Então a religião deles é basicamente isso. A base da religião dos caras era formada por Thor, Odin, Njord, o deus dos mares, do vento e da fertilidade. Os caras tinham uma porrada de deus, tinham um caminhão cheinho de deuses. E esse era um dos motivos para eles serem tão odiados naquela época. Há uma imagem dos caras serem selvagens, sujos, mas a real não é bem assim. Arqueólogos encontraram em escavações em locais vikings lâminas de barbear, pinças e até cotonetes feitos com ossos de animais. Os caras chegavam a tomar pelo menos um banho por semana. Como assim, Gabriel? Um banho por semana? Você é porco, cara? Não é bem assim, jovens. Esse padrão de pelo menos uma vez por semana, que era o mínimo dos caras, já estava muito alto para os padrões da Europa medieval. Esse costume de tomarmos banho todos os dias vem da nossa origem indígena, que tomava pelo menos 3 banhos ao dia. Mas isso é tema para outro vídeo. Já que estamos falando em aparência, todo mundo sabe que os vikings tinham aqueles cabelos loiros, aquela barba loira, tudo loiro. Mas tinha uns que não nasciam com a mesma sorte que outros, né? Então eles usavam sabonete que tinha um alto teor de soda cáustica. E isso ajudava a descolorir os cabelos deles, em alguns casos até a barba. E também ajudava a matar algumas daquelas pragas que tinham lá, que eram os piolhos. Enquanto a serem selvagens, os caras desenvolveram os seus próprios navios, chamados Drakkar ou Drakkars, que tinham um modo a remo e na frente levavam aquela cabeça de dragão, serpente, de cobra, que era para colocar medo em seus inimigos. O modo a remo possibilitava velocidade para atacar ou para fugir se algo desse errado. Os Drakkars também possibilitavam que os vikings navegassem por águas rasas, facilitando a entrada, a invasão em cidades por rios. Os caras também desenvolveram seu próprio modo de se guiar no mar. E é uma coisa muito louca. Os caras se guiavam por estrelas ou baleia. Tipo, passavam baleia, vamos para aquele sentido ali. E era basicamente isso. Na série, nós vimos também a Tábua do Sol, que eles colocavam lá no balde e tinha todo um sistema. E realmente, os vikings da vida real usavam aquele sistema, mas também usavam as baleias e as estrelas para se direcionar. Então, vem comigo! Já que falamos um pouco sobre a
e os capacetes, vamos agora falar um pouquinho mais sobre a vestimenta. Esqueça aquele tipo de vestimenta que você viu na série. Aquelas roupas mais escuras, azuladas, com aquelas partes em couro. Aquilo tudo temos que separar porque, como já foi dito, ficção é ficção. Na verdade, os vikings usavam as roupas quase que padronizadas, nas cores amarela, vermelho, laranja ou até mesmo lilás, e sempre em lã ou linha. Os caras também poderiam usar pele para se aquecer, porque lá nesses países escandinavos, nos países nórdicos, era muito frio. Falando mais até sobre os cortes de cabelo, esqueça também aquelas cabeças raspadas, tranças, aqueles penteados muito loucos. Pode esquecer, porque aquilo é só para agradar o telespectador e chamar a nossa atenção. Mas na verdade não fazia sentido nenhum os vikings raspar a cabeça para aguentar aquele frio, como eu falei. Então os caras normalmente tinham barbas e os cabelos grandes, mas era tudo muito limpo e sempre bem aparado. Galera, essa vai chocar vocês, hein? A maioria dos vikings não usavam espadas, nem machados, nem lanças. Eles usavam foices. É verdade também que alguns eram piratas cruéis, aqueles lá que iam só pra canaiar o rolete, sabe? E eles saíam do barco lá e ia queimar vilarejo, fazer o escambau a quatro. Mas a maioria ficava lá na sua fazendinha, plantando cevada, aveia, centeio, e também criava gado, criava galinha, porco, ovelha, tudo só para ajuntar um pouquinho de alimento para a família e tudo. Voltando aqui um pouquinho à tecla dos selvagens, os vikings tinham mais leis para as mulheres do que qualquer outra civilização na época. As meninas casavam com idade entre 12 anos e tinham que cuidar da casa enquanto os maridos embarcavam nas navegações. Ainda assim, elas ainda tinham muito mais direito que as mulheres da época. Se elas não fossem escravas, elas podiam herdar terras, pedir divórcio e até mesmo reaver seus dotes caso o casamento acabasse. Todo mundo sabe que os vikings amavam seus barcos. Não é à toa que quando eles morriam, eram enterrados em barcos. Grandes guerreiros, mulheres, e eles não iam sozinhos não, hein? Ia com os escravos, tesouro, tudo que tinha direito eles iam. Você já deve ter ouvido, os vikings descobriram a América. E até uns dias desse, a gente ia rir e falar que os caras estavam ficando loucos. Mas foi comprovado que sim, realmente sim, os vikings descobriram a América. Foram encontrados vestígios vikings, mais precisamente no Canadá. Os vikings descobriram o Canadá, aí até chegaram a colonizar, mas decidiram voltar para a Groenlândia. Então tá entendido, né, jovens? Os vikings eram higiênicos, não eram selvagens, não eram guerreiros sanguinários, né? Errado, jovens! Apesar dos vikings terem leis para as mulheres, serem estrategistas, serem os caras foda na navegação, eles eram sanguinários, filha da puta, chutava aleijado, batia em grávida, cuspia na cara do cego, falava que tava chovendo e os caras eram a bexiga da boca. Só que não, eu vou cortar essa parte aqui. Eles saqueavam, matavam, roubavam, estrupavam, extorquiam, escravizavam e até traficavam pessoas. Rapaz, quanto alvo que esses caras faziam. Mas, como eu disse lá no começo do vídeo, os vikings não eram um reino unido com apenas um rei, como por exemplo a Inglaterra. E, como eu disse lá no começo do vídeo, os vikings não se chamavam como vikings. E enquanto eles estavam invadindo outros países, outras nações, eles também brigavam entre si. Você sabia que a função Bluetooth aí que tem no seu smartphone é um sobrenome viking? O nome Bluetooth é o nome de um rei antigo viking, Harold Bluetooth. E esse rei foi muito importante na história dos vikings porque ele uniu as tribos, igual o Bluetooth faz. O Bluetooth une o computador no celular, sabe? Pegou a referência? Inclusive, o símbolo Bluetooth é as iniciais das letras do nome dele, Harold ou Haroldo Bluetooth, com o H e o B, mas em letras rúnicas. Então vem comigo!
Bom, o fim da era viking foi entre o século XI e XII. O que ajudou muito a extinção em massa dos vikings foi a conversão de muitos ao cristianismo. Com os vikings perdendo força e perdendo território, vários vikings foram se convertendo à religião cristã. E com isso foi assinado 2 tratados que acabaram de vez com a era viking. O Tratado Paz de Deus e o Tratado Trégua de Deus, que resumidamente eu vou tentar explicar para vocês. O Tratado Paz de Deus e Trégua de Deus dizia que nações cristãs não podiam entrar em guerra, não podiam se invadir. E qual era a maior fonte de renda dos vikings? Eram saqueando, roubando, extorquindo e invadindo outros países, outras nações. Então os vikings foram se separando até não sobrar mais ninguém. Eu conheci os vikings através do desenho Asterix e Obelix. Eu também, fez parte da minha infância. E da sua também? E você comenta aí embaixo qual dos irmãos que você mais gostou da série, o Rolo ou o Ragnar. Comenta aí, sem treta, tá? Então a gente vai indicar agora 2 vídeos pra vocês. O vídeo que eu tenho a indicar é pra vocês que gostam de animais. É o vídeo Espécies Raras. Tem até a playlist criada no canal também. Só clicar e já vai automático, já vai assistindo. E eu vou indicar também um vídeo muito interessante sobre um dos fãs do Michael Jackson. Uma história demais, deve estar aqui no card e vai estar na tela final. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado quando a gente postar vídeo novo aqui no canal. A história dos vikings é grande, fascinante e cheia de detalhes, que fascinou todos nós e com certeza vai fascinar as próximas gerações.